Essa é uma questão que vai envolver as leis de Newton com a cinemática que a gente já viu, né? E tem um textão, né? Mas basicamente a gente tem essas duas massas aí, né? E ele fala que as duas massas M, que estão no desenho aqui, essa e essa aqui, elas são iguais. Então, quando elas são iguais, ó, o pessoal deixava parado o sistema e ele ficava parado. Porque ele estava em equilíbrio, né? Porque as duas massas são iguais. Então, digamos assim, você tem um peso de uma massa de um lado, equilibrando o peso da massa do outro, então elas ficavam ali paradas, né? Aí o que eles vão fazer? Eles vão adicionar uma massa ao seu problema. Eles vão colocar essa massinha M, que é menor do que a massa emisão, mas é uma massa a mais, no bloquinho que está desse lado. Então, quando você aumenta a massa aqui, o que vai acontecer? Agora você tem mais peso aqui desse lesse o que vai acontecer? Esse bloco vai descer e o outro vai subir. Ele vai começar a cair e a gente vai querer saber algumas informações aí em cima desse problema. Então, por exemplo, ele diz para a gente que a massa emisão vale 100 gramas. Os fios e a polia são ideais, né? A massa Mzinho vale 50 gramas. Então, olha só, a massa M está a uma altura de 5 metros e numa altura de 4 metros aqui, ele vai botar esse suporte. O que esse suporte vai fazer? Quando a massa M estiver caindo, né, a massa Mzão estiver caindo, esse suporte vai enganchar a massa Mzinho. Então, a massa Mzinho vai ficar presa ali e o bloco vai continuar caindo. Então, quando passar em 4 metros, aquela massazinha M vai sair do meu bloco e eu vou ficar só com as duas massas M de novo. Aí a letra A é qual a velocidade da massa da esquerda no instante que o sobrepeso fica enganchado no suporte. A gente tem que tentar, primeiro, resolver a dinâmica aí do seu sistema, ver o sistema de forças em cada um dos blocos, para aí, então, a gente tentar encontrar a aceleração e poder aplicar a cinemática no movimento da massa M. Bem, então vamos anotar as informações aqui para a gente não esquecer. A massa emisão ela é 100 gramas. 100 gramas ó, é 0,1 quilogramas. A massa Mzinho é 50 gramas. Então a gente pode escrever como 0,05 quilogramas. Vamos converter tudo para quilo para a gente trabalhar no sistema internacional. Fica mais fácil trabalhar, né? Para não misturar unidades e embolar o meio de campo aí. Então vamos tentar ver quais as forças estão em cada um dos bloquinhos. Então o que a gente vai ter? A gente tem a roldana, um bloquinho de massa emisão aqui. A roldana passa o fio aqui por cima. E você tem o outro bloco de massa emisão aqui e um bloquinho, vou botar um bloquinho pequeno aqui, ó, de massa emisinho. Né? Esse é o nosso problema. Bem, o que a gente tem que fazer é desenhar as forças em cada um dos blocos. Então, por exemplo, nesse bloco da esquerda aqui, a gente tem a força-peso nesse bloco, então aí a gente desenha a força-peso no centro aqui desse bloco. É uma força vertical para baixo. É a força de atração da Terra sobre o bloco. Então, como ele está querendo cair, né, você tem uma corda prendendo, você vai ter uma tensão no fio que está aqui para cima. Eu vou chamar essa tensão de um T1. É uma força vertical. Aí a gente tem as massas à direita. Bem, vamos separar as massas à direita aqui. Eu vou desenhar elas maiores para a gente conseguir desenhar bem as forças. Então, a gente tem um bloquinho, o fio subindo e uma massa menor aqui, né? Então, esse é o nosso desenho. As forças que atuam aqui, a gente tem o peso desse bloquinho, que eu vou botar aqui no centro, ó, uma setinha vertical para baixo, representando o peso. Ó. A gente tem a tensão no fio, que eu vou chamar aqui de um T2, né? É uma tensão no fio da direita. E a gente tem também as forças no bloquinho pequenininho, no bloquinho de massa Mzinho. Bem, a gente também vai ter um peso aqui, ó, nesse bloco, eu vou desenhar de verde, vertical para baixo, que vai ser o P. Eu vou botar um Mzinho aqui para representar que é o peso menorzinho. Então, o que acontece? Esse bloquinho aí, ó, ele está sendo puxado para a Terra, essa é a força-peso, mas ele não vai descer por quê? Tem um bloco de massa emisão no caminho. Então, o que acontece? Esse bloco está querendo ser atraído pela Terra, ele vai exercer uma força sobre o bloco de massa emisão. Essa força é uma força normal, no contato aqui. Então, eu posso desenhar aqui, ó, no contato entre eles, uma força para baixo, que é uma força normal.
para baixo. E essa força, o que acontece? É um par ação e reação. Então, se o bloco empurra o outro para baixo, o bloco de baixo vai reagir e empurrar o outro para cima. Então, a gente tem uma força aqui, ó, vertical, também, no bloquinho de massa Mzinho, que eu vou chamar de um N'. A gente já sabe, né, porque a gente já viu a terceira lei de Newton, que o par ação e reação tem direções opostas, mas o módulo é igual. Então, N' é igual a N, né? Mas são forças opostas e atuam em corpos diferentes. N está atuando no corpo de baixo e o N' atua no corpo aqui de cima. Né? Então, são esses dois pares aí que estão atuando nos nossos bloquinhos. Bem, basicamente são essas forças aí. Vamos tentar analisar aqui e ver o que acontece. Então, se o bloco da direita, os dois blocos da direita estão com mais massa, a tendência do sistema é essa, né? Eles vão descer enquanto o bloco da esquerda vai subir. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter o seguinte caso. Como o bloco da esquerda vai subir, a aceleração nele vai ser uma aceleração vertical para cima. Né? Aqui. Enquanto a aceleração no bloco da direita é descer. Então, a aceleração nos blocos da direita vai ser uma aceleração para baixo. Então, o que acontece? No bloco da esquerda, a aceleração tem que estar vertical para cima. Né? Enquanto no bloco da direita, a aceleração tem que estar vertical para baixo. E a gente vai ter que levar em conta isso para trabalhar as leis de Newton, né? Para poder formular as leis de Newton. Então, vamos lá. Vamos pegar o bloco da esquerda e montar a equação nele. O bloco da esquerda, a gente só tem força vertical. Então, basicamente, o que eu posso dizer aqui? A gente só tem forças na direção do eixo vertical, que é o eixo Y. Então, por exemplo, aqui na esquerda, ó, eu posso adotar o meu referencial seguindo a aceleração. Né? Então, meu eixo Y é vertical para cima. Então, o que eu tenho? A minha força resultante desse meu sistema, ele tem que ser a soma vetorial de todas as forças. Então, eu somo vetorialmente a força T1 mais a força peso. Né? Só que a gente tem que fazer essa soma, lembrando que T1 e P são vetores. Então, tem um vetor para cima e um vetor para baixo. A força resultante em módulo, então, vai ser o seguinte. Ó, com o meu referencial para cima, eu adoto tudo que está para cima como positivo e tudo que está para baixo como negativo. Então, a força resultante, ela vai estar na mesma direção da aceleração, então ela vai estar subindo também, então ela é positiva. Então, a minha força resultante vai ser T1 para cima menos a força peso. Bem, a força resultante, pela segunda lei de Newton, é a massa do bloquinho, massa Mzão, vezes a aceleração, tem que ser igual, então, a T1 menos a força peso, que é a massa Mzão vezes a gravidade. E aqui a gente tem uma equação que vai dizer para a gente como que se comporta a aceleração desse bloquinho de massa M, Mzão. O bloquinho que eu vou chamar de 2 aqui e o 3. Bem, é a mesma coisa, né? O movimento é só vertical. Então, eu só tenho força para cima e para baixo. Mas, vamos fazer o seguinte, como a aceleração está descendo, eu posso escolher do meu lado da direita um referencial seguindo a aceleração. Então, eu vou botar o meu Y aqui. Sei que vocês não devem estar muito acostumados com isso, mas o Y eu vou colocar seguindo a aceleração, ou seja, vertical para baixo. Aí a gente analisa, tudo que for para baixo vai ser positivo agora, tudo que for para cima a gente vai ter que tirar. Né? E a força resultante vai estar para baixo, seguindo a aceleração. Então, aqui nesse caso, ela vai ser positiva também. Bem, vamos separar aqui, ó. Repara que eu tenho mais forças. Mas, por exemplo, para o bloquinho 2, que eu botei o 2 ali, ó, no eixo Y também, a gente tem de novo, né, a nossa força resultante, vetorial, né? É todas as forças do bloco. Nesse bloquinho ali eu tenho tensão 2, mais peso, mais normal. Tá? Em módulo, isso vai ser força resultante. Ela é vertical para baixo, né? Porque está junto com a aceleração. Então, a maior força dessas três, para baixo eu tenho força-peso e a normal. Então, eu vou ter peso mais a normal N, menos a tensão 2, tem que ser igual a força resultante.
Né? Então, repara, eu só peguei as forças no bloquinho 2, né? As outras forças são no bloco 3, então deixa as forças do bloco 3 lá com ele. Bem, aí a gente substitui aí o que dá para substituir e vamos escrever, né? A gente vai ter força resultante, vai ter que ser Mzão A, é igual a força peso, é Mzão G, mais a normal, menos T2. Né? Guarda essa informação ali que vai ser a nossa equação para o bloquinho 2. Vamos escrever aqui a equação para o terceiro bloquinho, que é o bloquinho pequenininho que está ali em cima. A gente tem que lembrar que esse bloquinho tem massa Mzinho. Então, de novo, as forças são verticais, o meu bloquinho está descendo junto com os outros, né? Ele está ali preso, ele vai descer junto. Então, a aceleração nele também é A para baixo. Ele vai seguir esse referencial que eu coloquei vertical para baixo. Só para manter o padrão aqui, ó, a força resultante é um vetor e vetorialmente ela é igual à soma de todas as forças do bloco. As forças de todas as blocos é o PM mais a normal, que eu chamei de N'. Ó. Então, são essas duas forças só no bloco 3. Bem, em módulo, a gente escreve a força resultante, ela tem que ser vertical para baixo, e essa força vai ser igual ao peso Mzinho menos a normal. Então, a gente vai tirando as forças de acordo. O peso, isso quer dizer para a gente o quê? Que o peso vai ter que ser maior do que a normal que está sendo aplicada ali. Substituindo os valores, ó, é Mzinho A tem que ser igual a Mzinho G menos a normal N'. Aí vamos utilizar as informações, né? Eu já discuti com vocês, mas a gente viu que, ó, N e N', ó, eles formam um par ação e reação, né? É a terceira lei de Newton que a gente está usando aqui. Isso quer dizer que N, ou seja, o módulo de N tem que ser igual ao módulo de N'. Né? Elas atuam, lembrando, elas atuam em corpos diferentes, mas o módulo delas tem que ser igual, porque eles formam um par ação e reação. E além disso, a gente discutiu, né, que esse fio que está pressionando ali, né, que está tensionando os dois bloquinhos, é um fio ideal. A roldana é ideal também. Isso quer dizer que a tensão é passada totalmente por todo o comprimento do fio. Então ela sai, ó, a tensão sai do lado de cá, que é T1, vai sendo passada por todo o fio até chegar no outro lado, que é a tensão 2. Então, por eu ter um fio que é ideal e a roldana é ideal, a gente também vai ter que T1 tem que ser igual a T2. Com essas duas informações ali, a gente começa a concatenar ali as nossas equações. Só, antes de avançar aqui, ó, vamos pegar só a equação do bloco 2 e 3. O que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui e somar essas duas equações. Vou passar uma reguinha aqui, ó, e a gente vai somar. Bem, somar essas duas equações é somar cada lado, cada termo dessa equação. Então, soma tudo do lado esquerdo, soma tudo do lado direito. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar Mzão A mais Mzinho A do lado esquerdo e tudo que está do lado direito da equação. O que está tudo do lado direito? É Mzão G mais Mzinho G mais N menos N' menos T2. Então, somei todo mundo ali. Repara que o que vai aparecer aqui? Ó? Aparece N menos N'. A gente acabou de discutir lá atrás o quê? É o par ação e reação. Então, N menos N', esse cara aqui, ó, eles são iguais. Então, N é igual a N'. Um posso tirar o outro. Além disso, a gente pode, ó, eu tenho Mzão vezes A, Mzinho vezes A. Eu posso colocar o A em evidência aqui e escrever essa equação como Mzão mais Mzinho, que multiplicar é igual a Mzão mais Mzinho vezes G menos a tensão 2. Ó, repara, essa equação aqui, ó, seria a mesma se eu tivesse um bloco grandão, né, de massa Mzão mais Mzinho. Aí eu tivesse o peso desse bloco. Então eu tenho um pesão, né, desse bloco de um M mais Mzinho.
e uma tensão T2 no fio. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma situação dessa, que tem, por exemplo, dois blocos, um encostado no outro, eu posso montar uma equação para o conjunto como um todo. Né? E eu só preciso considerar o que a gente chama de forças externas ao sistema. As forças internas, elas se anulam. Quem são as forças internas desse sistema? É a normal. Né? O bloquinho 1 empurra o bloquinho para baixo, enquanto o bloquinho de baixo empurra o de cima para cima. O que é externo? A interação com o que está fora. Então, por exemplo, a força peso é uma força externa e a força de tensão no fio é uma força externa. Ou seja, na verdade, o outro bloco está lá fora que está puxando os dois. Então, a gente pode construir aqui uma equação unificada para os dois blocos. Se vocês quiserem resolver um exercício mais rápido, em vez de fazer uma equação para cada bloco, vocês conseguem fazer uma equação só para o conjunto que é o bloquinho. Vamos utilizar agora a equação do primeiro bloco, né, que é essa daqui. Bem, vamos utilizar essa equação. Eu vou escrever ela aqui embaixo. Ela é emissão Azinho, tem que ser igual a tensão 1 menos o peso, que é emissão G. Né? E o que eu posso fazer de novo? A gente junta essas duas equações somando. Agora eu vou pegar a equação que eu obtive já da soma e vou somar de novo. Então, bem, vamos fazer mais rápido aqui, né? Ó, eu vou somar a emissão a emissão mais A. Então vai ficar 2 emissão mais Mzinho vezes A. Esse cara é igual a... Bem, vamos escrever aqui. Emissão mais Mzinho vezes G, menos emissão G, mais T1, menos T2. De novo, T1 é igual a T2. Então, eu posso pegar aqui, ó, mais T1, eu corto com menos T2, que eles são iguais. Então, as tensões também vão embora e eu fico só com as massas aqui. Então, bem, eu tenho menos mg aqui e aqui vem o mais mg da soma aqui. Então, esse termo também se anula. Então, resumindo, a gente consegue encontrar a aceleração é igual a mzinho g, só sobrou isso do outro lado da equação, e eu tenho que passar 2 mzão mais mzinho dividindo para o outro lado. Então, é 2 mzão mais mzinho dividindo aqui para o outro lado. Bom, certo? Então, a gente encontrou a nossa aceleração. Ele deu tudo para a gente. Né? A massa mzinho é 0,05 kg. A aceleração da gravidade é 10. Embaixo eu tenho 2 vezes a massa mzão. A massa mzão é 0,1. Mais a massa mzinho, 0,05. Então, o que a gente vai ter aqui? 0,05 em cima, vezes 10, dividido por 0,2, 0,25. Né? 0,25 é 5 vezes maior do que 0,05. Então, eu posso cortar aqui, ó. Aqui vai ficar 1. Aqui embaixo fica 5. E, para acabar aqui o nosso cálculo da aceleração, a aceleração é igual a 10 sobre 5, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Essa aceleração do nosso conjunto. Então, o bloquinho da esquerda sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e o conjunto da direita vai descer com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Um baixo no outro, né? Tem que ser... são equivalentes aí. Bem, mas a aceleração é só o primeiro passo, né? Porque, na verdade, ele quer saber qual a velocidade da massa da esquerda no instante que o sobrepeso fica enganchado no suporte. O sobrepeso vai enganchar no suporte, ó, o movimento começa com 5 metros, depois ela vai descendo até 4 metros. Então, aí a gente tem um deslocamento de 1 metro. Então, ele quer que a gente calcule a velocidade da massa da esquerda quando eu tiver um deslocamento igual a 1 metro. Ou seja, a meu bloquinho M vai sair de 5 metros de altura e vai descer até 4. É nesse momento que engancha. Além disso, a posição inicial era qual? Os blocos estavam em equilíbrio, eles estavam parados. Depois eu botei a massinha M e eles começaram a andar. Então, a minha velocidade inicial desse movimento
tem que ser igual a zero. Então, repara, eu tenho aceleração, eu tenho deslocamento, velocidade inicial, eu preciso saber a velocidade final. Eu não tenho nenhuma informação sobre o tempo que isso vai levar. A gente pode encontrar direto qual é a velocidade final se a gente utilizar a equação de Torricelli. Como é que é a equação de Torricelli? Ela é v ao quadrado, tem que ser igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Vamos substituir aqui. O v0 ao quadrado vai ser zero, então v0 ao quadrado dá zero. Então, basicamente, a nossa velocidade vai ser igual a 2 vezes a aceleração vezes o nosso deslocamento. Ou seja, velocidade ao quadrado é 4, então a velocidade é igual, a raiz disso é 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do nosso bloco. Quando ele vai subindo, ele está parado, vai subindo, vai acelerando, e ele atinge 2 metros por segundo. Então, essa efetivamente é a resposta da nossa letra A. A letra B, ele quer saber o que acontece com a massa mzão da direita quando o suporte retira o sobrepeso dela. A letra B, bem, ela quer saber o que acontece com essa massazinha. Então, a gente olha para a aceleração, vamos olhar para a aceleração na expressão que a gente encontrou. A gente encontrou essa expressão aqui para aceleração. Então, bem, o que acontece com o bloquinho? A gente olha para essa aceleração. Então, quando a massa mzinho enganchar lá, o que vai acontecer? É como se eu tivesse tirado a massa mzinho do nosso problema. Então, eu vou fazer nessa aceleração mzinho igual a zero. Aí a gente pode ver o que acontece. Então, vamos escrever aqui a nossa aceleração, rapidinho. Então, se a gente fizer m igual a zero para analisar o que acontece, esse termo de cima vai ser zero. Aqui embaixo também vai ser um mzinho igual a zero, mas qual a conclusão aqui desse problema? É que a aceleração vai ser nula. Então, o que acontece? Você arranca o bloquinho, a aceleração vai a zero, o seu sistema volta ao estado de equilíbrio. Só que agora não é um equilíbrio estático igual era inicialmente, elas não ficam paradas. Elas já estão com velocidade. Então, se não existe força resultante em nenhum dos blocos, porque a aceleração vai ser zero, então a força resultante vai ser nula, né? Porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, o seu bloco não vai acelerar, então ele vai andar com uma velocidade constante. Então, o que acontece com o bloco? Ele passa a se mover com velocidade constante. Aí ele vai andar com velocidade constante até bater no chão. É isso que vai acontecer com o nosso bloco. A gente analisa, então a gente volta para o estado anterior, mas antes a gente tinha um equilíbrio estático, eles estavam parados, aí você botou a massa mzinha, eles começam a acelerar. Depois que você retira com eles em movimento, ele volta para o estado de equilíbrio, mas agora é um equilíbrio dinâmico, onde as massas andam a velocidade constante.